Então vamos lá, o tema da minha palestra é o poder de dar a volta por cima. Eu criei uma metodologia que chama Turnaround, que é a arte de virar o jogo. Mas por que dar a volta por cima, por que virar o jogo? Eu, ao longo de 23 anos de empreendedorismo, ao longo de 31 anos de trabalho, e com meus 10 anos de experiência internacional, eu entendi que o ser humano, seja no Brasil, no Japão ou em qualquer parte do planeta, ele é eterno e insatisfeito. Ele sempre quer viver em outro patamar. Ele quer ter uma vida melhor, seja um carro, uma casa, ganhar mais dinheiro, mudar de profissão, mudar de vida, viajar pelo mundo. Nós somos eternos e insatisfeitos. Então, independente da sua situação financeira, a sua situação profissional, nós podemos virar o jogo a todo momento e sempre dar a volta por cima. Isso significa que não é para mostrar para o meu vizinho, para a minha família, para ninguém, esse meu poder de reinventar, o meu poder de viver em outro patamar. Existe uma filosofia no Japão que fala, a filosofia Kaizen, do eu melhor a cada dia. Hoje ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Então nós devemos e temos que correr atrás dessa evolução contínua, dessa evolução permanente. Mas minha vida não começa... hoje sou empresário, minha empresa está presente em 12 estados, mais de 40 cidades, mas minha vida nem sempre foi assim. Eu nasci numa família muito pobre, que é diferente de humildade. Eu morei numa casa de barro até meus 19 anos de idade. Eu fui conhecer meu pai com 18 anos de idade. E com 9 anos de idade, eu tive o meu primeiro turnaround, que foi a minha primeira virada. Minha mãe acordava às 5 horas da manhã, ela ia para a roça e ela voltava entre 7 e 8 horas da noite. E naquele dia eu me recordo muito bem como se fosse o dia de hoje. Ela colocou um prato de feijão na mesa e ela empurrou o prato falando: come, filho, que esse feijão está gostoso. Naquele momento, uma criança de 9 anos de idade, só estava eu e ela, eu falei: mãe, vamos comer junto. Ela empurrou o prato de novo na minha frente e começou a chorar. Naquele momento, com 9 anos de idade, eu entendi que não era a falta de fome. Eu entendi que uma mãe, quando ela tem filhos para sustentar, ela prefere dar comida aos filhos do que ela mesma comer. Uma criança de 9 anos de idade quer brincar, quer estudar, ela não pensa em fazer nada mais fora desse contexto, mesmo porque ela não tem muito discernimento de saber o que fazer com 9 anos de idade, e naquele momento eu tomei uma decisão que eu precisava virar o jogo da minha vida. Até meus 4 anos de idade, a gente não tinha água nem energia potável. Minha mãe ia buscar água na bica, ela esquentava no fogão de lenha e dava banho em 4 crianças numa bacia de alumínio. Então eu cresci com aquele mapa mental de uma forma muito bem estruturada, que eu não podia mudar a minha origem, mas eu podia fazer do meu destino um destino diferente da minha vida. Então, com 9 anos de idade, eu saí, pedi emprego, bati na porta de uma vizinha, ela deu a oportunidade de eu pegar leite, andava 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Toda vez que eu entregava o leite, ela me dava uma moedinha. E essa moedinha eu conseguia comprar pão, conseguia comprar feijão, conseguia comprar algum tipo de alimento para levar em casa. Mas pelo pouco tempo que eu tenho aqui, eu não quero falar muito da minha história. Eu só quero começar com um único pressuposto em nossa vida, que nós temos que parar de usar muletas e justificar o porquê que eu não estou conseguindo mais na minha vida. Eu não consigo mais porque eu não tive faculdade, assim como eu não consigo mais porque eu nasci numa família pobre, assim como eu não consigo mais porque eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, assim como eu. Só que todas essas muletas, que são impeditivos mentais, não fizeram de mim um cara que era o cara da vítima, o vitimismo que hoje está muito na moda. O governo está ruim, o país é ruim, a política não muda, a cidade que eu nasci não pode me oferecer nada, e aí fica passando tempo e tempo e a gente não consegue sair do lugar. Baseado nisso, eu criei uma metodologia que a minha empresa ela é responsável por recuperar empresas quebradas do setor imobiliário.
Então, nós usamos esses 3 pilares, e foram os 3 pilares que eu usei na minha vida, para mudar também a minha vida e o meu destino. Eu quebrei 6 vezes, estou no meu 13º negócio, e a última quebra foi de uma dívida de mais de 3 milhões de reais. Quando você se vê num buraco, que é um buraco tão fundo que você nunca esteve nesse buraco, você entende que talvez não tenha mais nenhuma solução. E aí eu lembrei desse método que fala como a gente expandir a nossa mentalidade, como a gente mudar o nosso comportamento e como adquirir as novas competências. Porque em cada momento que eu quebrava, em cada momento que eu fracassava, me faltava uma competência. E o que a gente tem que entender que faz parte dessa jornada. Quando você erra, quando você fracassa, quando você perde, é o mercado que está falando alguma coisa para você. Mas nós estamos acostumados a não aceitar feedback. Nós justificamos o nosso fracasso, o nosso erro e a nossa falha em colocar essa responsabilidade que é de nossa competência na mão de outras pessoas. E aí eu não consigo mudar, uma vez que eu não enxergo que o erro é meu. E todas as vezes que eu quebrei, eu entendia que o único culpado era eu. E que naquele momento eu estava sendo falho, que não tinha competência suficiente. E aí eu fui aplicar a metodologia, que o meu primeiro pilar, meu primeiro princípio é: não queira resultados imediatos. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. Quem vende isso, na minha opinião, é batedor de carteira. Eu levei 23 anos para ser bem-sucedido da noite para o dia. 23 anos, eu comecei a empreender desde os meus 17 anos. Então, a gente tem que parar de achar que é esse negócio, o próximo negócio que vai mudar a minha vida. Aí eu fico 6 meses aqui, vou para outro lugar, fico mais 6 meses lá, vou para outro lugar e não consigo parar nada. A gente tem que parar de ser um PhD em começativa e começar a ser um PhD em acabativa. Comece uma coisa e vai até o final, você vai ver a magia desse resultado. Seja inconformado. Tem uma música dos Rolling Stones que ele fala: eu não consigo ficar satisfeito por inteiro. Bom não é bom onde o ótimo é esperado. A gente se contenta com muito pouco. Eu estou ganhando isso, tá para pagar a conta, tá bom. Eu consegui esse emprego, mas esse emprego não era o que eu queria, mas está bom. Eu estou ganhando esse dinheiro, eu tenho uma empresa, eu estou crescendo a cada 10 anos, a cada 5 anos, mas está bom. E aí eu fico me contentando com o bom. E esse contentamento está baseado muito nas minhas referências, né? Se você não tem um outro mundo de experimentação, você sempre vai achar que aquilo que você tem é o suficiente. Que aquilo que você está conseguindo naquele momento é o máximo que você consegue. E aí você entende que existe um livro que chama Guinness Book, que ele consegue mostrar para mim e para vocês que tanto eu como vocês podem quebrar recordes. Você vai quebrar seu próprio recorde, ou vai vir alguém e vai quebrar o recorde de alguém. Então, por que não mais? Por que não viver em descontentamento o tempo todo? Ninguém está falando de perfeccionismo, ninguém está falando de ingratidão, nós estamos falando para que eu esteja em movimento o tempo todo. Faça o que tem que ser feito. As pessoas querem falar hoje, fala muito a palavra da moda, disruptura. Eu preciso ser disruptivo. Mas aí você entra na empresa, eu era consultor de empresa, eu entrava na empresa e ele não fazia nem um arroz com feijão bem feito. Ele não consegue atender bem feito, ele não consegue dar feedback para o seu cliente, ele não consegue chegar no horário. No Japão, ele se programa para chegar meia hora antes de qualquer encontro. Aqui, o brasileiro, ele chega meia hora depois e ele não justifica o atraso. Então, a gente tem que tomar cuidado de tentar falar: não, eu preciso. Inovação é importante, quando você já fez o arroz com feijão bem feito. Foco, você pode ter 300 planos B, mas para atingir o plano A.
Senão você vai ser o pato, que nada, corre, voa e não faz nada bem. Você quer ser aquele cara polivalente, bacana, mas qual que é a sua especialidade? Qual que é a sua melhor especialidade que é percebido pelos outros, não percebido por você? Às vezes as pessoas falam, nossa, eu sou bom em vendas. Esses dias eu recebi lá uma proposta no meu Instagram, como aumentar o número de seguidores. Ele tinha 1.800 seguidores, eu estava com 130 mil. Falei, acho que é eu que tenho que te ensinar, né? Então, não é coerente. Então, primeiro, para que eu seja percebido como especialista, ou me venda como especialista, de fato eu tenho que ser. Porque senão não fecha a conta. As pessoas não geram a credibilidade. Tem atitude. Tem muita gente, eu uso esses 3 pilares que eu gosto muito, que é o sonhar. Tem gente que sonha pouco, o sonho é pequeno demais. O que você quer? Se eu sair do aluguel, tá bom. Mas por que tão pouco? O sair do aluguel pode ser uma fase inicial hoje, mas você tem que pensar grande, tem que ter um sonho gigante. E aí tem pessoas que não treinam, ele sonha, mas não treina. Eu aprendi em toda a minha vida que eu preferia suar dentro do treino do que sangrar em campo. Porque quando você abre uma empresa e quebra, quando você não está ganhando dinheiro, quando você não consegue arrumar um emprego, quando você não consegue realizar seus sonhos, suas metas e seus objetivos, você está sangrando o tempo todo. E aí tem gente que treina, mas não joga. Tem pessoas que fazem 300 cursos, tem pessoas que lê 50 livros, mas não entra em campo jogar. Nenhum mestre de cozinha, nenhum bom cozinheiro fica sendo bom cozinheiro apenas lendo receita. Ele lê a receita, mas ele pratica, e ele vai aperfeiçoando a sua receita. Então é muito importante sonhar grande, treinar bastante e agir, entrar em campo, vamos jogar. Se afaste de perdedores mentais, esses caras são sugadores de energia. Tem pessoas que só conseguem enxergar metade do copo vazio. Tem pessoas que não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Mas estava chovendo, eu vou numa palestra. Mas é numa outra cidade, eu vou. Mas tem que ler, mas tem que... sempre é um problema para essa pessoa. E não quer sair da zona de conforto, não quer sair do lugar. A minha pergunta é, você está disposto a fazer o fácil ou o difícil? Tem uma frase que eu gosto muito que fala, se você estiver disposto a fazer o difícil, provavelmente você terá uma vida fácil. Agora, se você estiver disposto a fazer só o fácil, provavelmente você terá uma vida difícil. Eu estou há 19 anos trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, e não paro. Porque trabalho para mim não é uma sofrência, trabalho para mim é prazer. É uma brincadeira, eu amo, porque com 9 anos de idade eu tive que trocar a minha brincadeira por um trabalho. Persistência, não basta bater na porta, mas basta até abrir. Tem gente que desiste muito fácil do seu sonho. Quantos nãos cabem no sim? O seu sim, de repente, é seu grande sonho. Resiliência, já foi falado. É na adversidade que alguns desistem e outros batem recorde. Quando eu entrei na academia, eu escutava muito uma frase, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Não existe vitória sem dor. E está tudo bem, porque todo mundo vai passar por essa jornada. Não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, não existe sucesso tão fácil como se vende lá fora. Essa é a outra face do sucesso. Agora é possível, e quando você chegar lá, você vai agradecer. Porque poucos conseguem cruzar a linha de chegada. Poucos. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Saia da zona de conforto, saia do seu quadrado. Tenha brilho nos olhos. Tem gente que fala em vencer na vida como se fosse, eu quero vencer. Você está vibrando, qual é a intensidade, qual é a vontade que você tem. Se você pegar todos os livros de décadas atrás, fala que aqui, o vencedor, ele tem muita paixão pela vitória, pela conquista. É só você pegar o Ayrton Senna e pegar outros atletas de alta performance, entender qual que é a vontade que esse cara tem de entrar em campo e ganhar.
Ele não entra se ganhar, ganhou. Não, ele entra para ganhar. A gente tem que começar a entrar em campo para ganhar. Quando perder a aposta, não perca a lição. Não se preocupa quantas vezes você errou na sua vida. É no fundo do poço que nós encontramos grandes diamantes. As cicatrizes da vida, ela é bela. A diferença de uma pessoa de sucesso é que ela fracassou muito mais vezes que um indivíduo sem sucesso tentou. Então tente outra vez e mais quantas forem necessário. Continue tentando até você conseguir. Não desista. As suas escolhas, nós já falamos. Tem gente que acha caro um livro de R$40, mas sai daqui e vai beber meia dúzia de cerveja e no outro dia está ferrado do mesmo jeito. Você está escolhendo fomentar o quê? Nada nessa vida é permanente. Um dia no chão, um dia de pé. Não existe gráfico reto. E acredite, você é melhor do que isso, você pode. Eu tinha todos os indicadores para ser uma pessoa sem sucesso. Todos os indicadores. E eu venci. Você também pode. Meu livro, ele tem todos os princípios, ele fala do poder de dar a volta por cima, que foi uma grande realização, e eu estou aqui finalizando, falando que a nossa maior fraqueza está em desistir. Se você tiver que desistir, desista de desistir. Desistir jamais. Essa é a única alternativa que você não pode deixar que isso incorpore na sua vida. E eu quero terminar com uma frase falando que um homem e uma mulher de moral nunca fica no chão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Meu muito obrigado.